começar a minha apresentação, que já apresentei em vários lugares nessa palestra e sempre tem novidades, né? As razões do porquê que os alemães vieram para cá. Por que eles não foram para outro lugar? Por que eles saíam da Alemanha, principalmente, né? Se a gente pensar o seguinte, que as pessoas, os alemães que vieram para cá, eles viviam num ambiente relativamente urbano, porque lá na Alemanha não é como na colônia do Rio Grande do Sul, onde cada um mora aqui, outro mora lá, 1 quilômetro adiante. Eles moravam todos juntos no mesmo povoado, até para se proteger antigamente das guerras, né? Então, eles saíram desse ambiente relativamente urbano, abandonaram os parentes, os amigos, e sabiam que iam para um lugar onde eles teriam que se embrenhar na selva hostil, com índios, com animais selvagens, com cobras peçonhentas. Então, a gente pensa assim, poxa, mas as razões tiveram que ser muito fortes para eles saírem de lá dessa forma. E as razões realmente eram muito fortes. E para a gente entender um pouco o contexto histórico do período em que eles saíram de lá, a gente tem que retroceder um pouco e ver os antecedentes. Para entender como é que funcionava o sistema administrativo da Alemanha, como é que funcionava a justiça, é importante entender o sistema feudal. Como é que surgiu o feudalismo? Vejam que os francos, que eram um povo formado por tribos germânicas, acabaram vindo mais do norte e ocupando o Sacro Império Romano Germânico, aliás, o Império Romano, né, do Ocidente. E cada vez mais eles vinham ocupando. No início, os romanos fizeram um acordo. Não, vocês podem ocupar, podem plantar, podem criar gado, contanto que vocês não deixem os outros inimigos se achegarem aqui, né? Mas no fim os francos foram tomando conta. E no ano de 476, depois de Cristo, eles derrubaram o último bastião do Império Romano do Ocidente, que foi Paris, né? A grande diferença que se dá em relação aos francos é que os francos não eram dados a ler e escrever. Tanto que a grande maioria dos povoados de que você tem notícia do período dos romanos na Alemanha desaparece da história durante uns 5 séculos, pelo menos. E o grande rei dos francos foi um germânico, Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele dizem que andou 70% do tempo da vida dele no lombo do cavalo, conquistando povoados e povoados e povoados, até formar aquele império franco que era todo o centro da Europa. Então, como que ele ia administrar esse império? Ele mesmo não sabia ler e escrever. Ele foi, no ano de 800, ele foi coroado imperador romano, porque se achava nessa época que império era dos romanos, né? Então ele foi coroado imperador em Roma, mas não era só para ser coroado imperador que ele foi para Roma, ele foi fazer um acordo com o Papa, garantir que, bom, o Papa é o poder espiritual e ele é o poder secular. Naquela época não existia a palavra civil, que surgiu com a Revolução Francesa. Então ele era o poder secular e os dois, um apoiava o outro, e ele, por sinal, apoiou muito a implantação da igreja de Roma, né, na Alemanha, onde os celtas tinham outra religião, né, e os francos também não eram não tinham nada a ver com o catolicismo. Então, bom, mas como que ele ia administrar esse vasto império? Ele resolveu então chamar 250 condes. Eles chamavam isso de Gauer em alemão. Então cada conde era um Gaugraf. Então cada conde recebia um vasto território que ele tinha que administrar. Ele tinha que administrar o território, a justiça, ele tinha que construir castelos fortificados e
que mais? Ele tinha que formar exércitos para o imperador. Então, bom, mesmo assim, era difícil de administrar isso com 250 condes. Outro problema, ele tentou conseguir 250 condes que soubessem ler e escrever. Ele não achou os 250 pessoas que soubessem ler e escrever naquela época, porque isso era um privilégio da hierarquia da igreja. Então, o que aconteceu? Ele chamou vários bispos, inclusive, para serem condes e ajudar a administrar. Então, por exemplo, a região de onde veio a maioria dos imigrantes alemães aqui do Rio Grande do Sul, que é essa região do Hunsrück, do Vale do Mosel, de Saarland, Birkenfeld, essa região toda, quem praticamente comandava essa região era o príncipe e bispo de Trier. Era sempre ao mesmo tempo o bispo e o príncipe. Então, vejam como surgiu essa história de repente, os bispos serem ao mesmo tempo príncipes também. E os príncipes de Trier, eles tinham um dos 7 votos que elegia o rei alemão. Bom, então, o que aconteceu? Então, em cada feudo, os condes acabaram sublocando territórios. E o Sacro Império Romano Germânico, ele chegou num ponto onde ele tinha 700 territórios autônomos. Então, com isso tudo, enfraquecia o poder central, e por isso, por exemplo, a Alemanha veio a ser um estado tardio, só em 1871, assim como a Itália. A França e Inglaterra, por exemplo, muito antes, né? Então, mas vamos ver um pouquinho. Então eles criaram, na verdade, um esquema de vassalagem. Então tinham os vassalos que recebiam uma área de terras que eles tinham que, por sua vez, subadministrar. Então, o que era importante? Era conseguir gente que explorasse a agricultura e as pastagens, que criasse gado, né? Então, esses senhores feudais, então eles davam uma área de terras para os camponeses, onde eles teriam que produzir. Eles davam uma área de terras e davam proteção, e em contraprestação, esses teriam que produzir, dar parte da sua produção, pagar impostos e prestar serviços ao senhor feudal. Bom, eu vou me demorar um pouquinho mais nisso aqui, que isso é extremamente importante depois para o resto. Então, eles tinham inclusive prestar serviços de geira, que é um nome que a maioria das pessoas não sabem, em alemão se chamava Frondienste. Mas era o seguinte, eles tinham que, alguns dias, o senhor feudal chamava eles, então eles tinham que levar a carroça deles, que é os cavalos, os bois, e transportar cargas, ou tinham que lavrar nas terras do senhor. E tinha alguns condes, alguns territórios, onde os impostos eram muito mais pesados do que em outros. Por exemplo, em Dachstuhl, que eu estou estudando a família dos Berwanger, que são também meus antepassados, existia uma norma que todo jovem, quando chegasse aos 18 anos, tanto homem como mulher, tinha que prestar 1 ano de serviço forçado para o senhor feudal, sem pagamento, não podia trabalhar para a família. Então, era uma coisa que o pessoal começava a contestar, né? Isso era, esse mesmo território, ele, através dos casamentos, tomou conta uma família de uns outros senhores que eram da Suábia. Então, os agricultores tinham que levar, da produção deles, eles tinham que levar cargas de carroça a 400 quilômetros de distância, que era uma coisa absolutamente absurda, né? Mas, assim, os senhores feudais, alguns eles exerciam o poder absoluto sobre os servos. Inclusive, os próprios casamentos tinham que ter autorização do senhor feudal. E, por exemplo, se um servo de um território casasse com uma serva de um outro território e fosse sair desse território,
o senhor feudal, isso está dentro do direito da época, requisitava a mulher, a noiva, para a primeira noite. Então vejam só como é que isso é. Então, na verdade, junto com os servos, eles não eram livres, eles pertenciam à gleba de terras, e se o senhor vendesse ou trocasse, eles poderiam ser vendidos e trocados junto com a gleba. Não estou me entendendo aqui, mas assim, só para ter algumas, inclusive eles eram os senhores da justiça. Aqui é um texto que eu traduzi do alemão antigo. Então o poder do senhor feudal, ele ia da terra até os céus, está dito aqui em vermelho. O senhor feudal, ele tinha o direito, está escrito em alemão, hat das Recht zu henken und zu ertränken. Ele tinha o poder de enforcar e de afogar. Então era o senhor absoluto, de fato. Que mais? Estou voltando. Aqui, por exemplo, diz assim, que se alguém cometesse uma falta grave, ele podia prendê-lo, mantê-lo 3 dias no seu território, no seu castelo, na sua propriedade, e se ele mesmo quisesse executá-lo, ele poderia enforcá-lo na cumieira da casa. Todos esses são textos assim da época, que eu inclusive coloquei no livro dos Kuhn, aí, que eram dessa região. Então, para ver que era uma situação. E o próprio senhor feudal, ele em cada povoado, ele nomeava um Maier, que era o administrador. Então tinha uma administração que era a administração do poder secular, e tinha a administração do poder da igreja, né? Então a organização da justiça. Então tinha o alto tribunal, que era o mais importante, que julgava os crimes, aqueles que se dizia do direito de sangue, pelo qual alguém poderia ser executado, né? Existia o judiciário da igreja, que era um Sandschäfer ou Sinodale. Esses, eles tinham que denunciar tudo que era contra a vontade de Deus. Então vejam só, as pessoas que eram nomeadas, tanto para exercer um cargo do poder secular como um cargo do poder da igreja, eles ficavam numa situação muito difícil, caminhavam sobre o fio da espada. Por quê? Eles não podiam desagradar os senhores e não poderiam desagradar os seus vizinhos também. Eles não podiam justiçar os vizinhos. Então era uma coisa extremamente complicada. E se alguém, por exemplo, que era o administrador, não conseguisse arrecadar tudo que ele teria que arrecadar da produção para entregar para o senhor feudal, ele era castigado da pior forma possível. As coisas dele eram arrestadas para tentar indenizar o que ele não tinha conseguido arrecadar, e muitas vezes ele era punido na frente de todo mundo, na rua. Então era uma coisa extremamente complicada, né? Então, os cargos, na verdade, esses cargos, muitos de nossos antepassados, eles tinham cargos desse tipo, e não era um cargo honorífico, né? Só pra ter. Então, em muitos lugares, o pessoal criava um negócio chamado Rutschpfennig. Pfennig era uma moeda, que essa moeda, ela circulava de casa em casa. Então, ficava uma semana em cada casa. E um dia do ano, o senhor feudal, o seu representante, vinha para cobrar dos servos. Eles tinham que saber todos os deveres que eles tinham para com ele, eles tinham que saber todos os poderes que o senhor feudal tinha. Então era um dia não só de instrução, como de prestação de contas. E o cara que tivesse aquela moeda na sua casa no dia que o senhor feudal aparecia, ele era o próximo administrador, porque ninguém mais queria ser, né? Então, havia um acordo entre o poder religioso, começado lá da época do Carlos Magno,
entre a igreja e o poder civil, o poder secular. Então isso que conseguiu manter o sistema feudal durante tantos séculos. Se diz na história que, bom, o feudalismo acabou no final de 1400, mas na verdade na Alemanha ele foi até a Revolução Francesa, e mais do que isso, no lado esquerdo do Reno. No lado direito ele foi mais adiante, acabou em boa parte com as conquistas do Napoleão, mas algumas regiões, por exemplo a Pomerânia, a Prússia Oriental, que hoje fica na Polônia, a Silésia, a Turíngia, nessas regiões os camponeses só se livraram dos senhores feudais na segunda metade do século XIX. Por exemplo, vocês veem quando é que vieram os primeiros colonos pomeranos? Já na segunda metade do século XVIII, né, para São Lourenço do Sul e para a região de Agudo, essa região aí. Por quê? Porque antes eles não tinham nenhuma possibilidade de sair de lá, eles pertenciam ao senhor feudal ainda. Né? Esses pomeranos declaravam, quando chegavam aqui, declaravam a profissão servo, ou senão agregado. O que é isso aí? Isso aí eram Sim, a maioria deles eles não tinham terra, muitos eram uma espécie de diaristas, né? Trabalhavam nas áreas dos senhores, né? Bom, aqui eu coloquei alguns dos principais tributos. Esses tributos todos eles chegavam, eram 10 tributos, existiam mais ou menos em todos os territórios. Daí, alguns outros territórios existiam outros tributos. Então, por exemplo, o trabalho compulsório, nós já falamos um pouco, a parte da produção que o servo devia entregar ao senhor, o tributo que era cobrado para usar os serviços, por exemplo, o moinho, o forno, a ponte, tudo isso aí se cobrava. O imposto por cabeça, que era Kopfsteuer, que todos os maiores de 14 anos pagavam, o dízimo, que na verdade era recolhido 10% para a igreja, que era para manter a capela, mas na verdade nem sempre era destinado a isso, né? O censo, que eram os vilões, em alguns lugares já tinham pessoas que eram livres nas cidades, então eles pagavam um imposto em dinheiro. A taxa de justiça, por exemplo, toda vez que alguém tivesse que ser condenado, o julgado, ele tinha que pagar, porque a justiça era do senhor, né? Então ele tinha que pagar para isso. A mão morta era o pagamento de uma indenização quando algum membro da família falecia. Então, porque o senhor perdia força de trabalho. E mesmo quando o cabeça da família falecia, a família tinha que pagar um imposto para poder continuar naquela terra. Então veja que a coisa não era fácil. Existiam então variações isso aqui é uma lista de impostos. Resumindo, no final ele ficava devendo, dava mais de 100%. Então isso é uma lista de impostos onde tem do imposto dos turcos, né? Então isso aqui eles contratavam, como a maioria dos senhores feudais não sabia ler e escrever, eles contratavam um notário para fazer essas listas, né? E cobrar. Então, nós já falamos sobre os serviços, a Guerra dos Camponeses. Então, isso foi uma rebelião, já em 1524, 25, houve uma revolta, porque o peso sobre os camponeses, principalmente, era tão grande, porque eles sustentavam todos os privilégios dos nobres, né? Não só dos nobres, como do clero, da baixa nobreza. Então, todo mundo vivia a partir do trabalho dos pobres. E o imposto dos turcos que nós vimos foi um imposto criado quando os turcos atacaram o Sacro Império Romano Germânico, vindo do Oriente, entraram pelo lado da Bulgária, chegaram às portas de Viena, na Áustria. Esse imposto então foi criado para sustentar a guerra contra os turcos. E quem pagava eram os pobres, eram os servos. Então, esse imposto ele recolhia
1/4 dos bens de cada servo era recolhido para custear essa guerra, e que durou muito tempo, né? Então, nessa rebelião, o que pediam os camponeses? Até interessante, eles exigiam a eleição livre de demissão dos párocos, porque os párocos sempre estavam do lado dos senhores feudais também, né? Desculpe, Décio, como é que você falou agora? A última. A eleição livre? O direito de eleição livre e demissão dos párocos. Isso é interessante. O fim do pequeno dízimo, que era recolhido sobre a horta, o grande dízimo era sobre o resto da produção de grãos. O fim da servidão, uma vez que Cristo, com derramamento do seu precioso sangue, nos redimiu, conquistando a liberdade tanto por pastor, quer dizer, o pastor de ovelhas, como a autoridade, né? A liberação da caça e pesca, né? A devolução das florestas, de onde eles tiravam material para a construção de suas casas, tiravam areia, tiravam lenha, né? A redução da prestação de serviços aos senhores, nós já vimos que alguns cobravam coisas absurdas, né? A redução das contribuições e a criação, toda hora eram criados novos impostos, para que o camponês não trabalhe em vão. O fim da arbitrariedade dos pronunciamentos de sentenças. Como o senhor feudal era o dono da justiça, então todas as leis eram feitas para favorecer ele, naturalmente, né? Então, por mais que um servo tivesse razão, era uma coisa sempre, ele era condenado arbitrariamente. Então, esse movimento se tornou uma verdadeira insurreição, inclusive muitos dos senhores mais cruéis foram assassinados, eles invadiram inclusive castelos, só que daí houve a reação dos senhores e dos soberanos, né? E em uma semana foram mortos 100.000 camponeses, naquela época. Então, a contestação das arbitrariedades, eu vou entrar um pouquinho num caso aqui que é de Dagstuhl, que aqui também está dito que o culto aos príncipes era considerado o culto a Deus. Então vejam só como é que eram as coisas. O condado de Dagstuhl de lá veio muita gente para o Rio Grande do Sul. Os próprios Bergman, que eu citei, os Wilhelm, deixa eu ver uma coisa, os Henkes, Jekyll. Então tem descendentes desse pessoal que comandou essa rebelião toda lá, vieram no Rio Grande do Sul. Bom, na verdade, essa contestação, ela começou da seguinte forma: na Guerra dos 30 anos, toda aquela região havia sido destruída, era uma guerra de protestantes contra católicos, mas na verdade, o fundo todo era a briga dos Bourbons franceses contra os Habsburgos. Então eles usavam os pobres coitados para dizer que era uma briga de religião. Bom, então depois de tudo destruído, veio um senhor chamado Sylvester Berner, veio do Tirol, como era conhecido o sul da Alemanha naquela época, não é o Tirol suíço, né? E ele era um exímio carpinteiro, marceneiro, era um senhor que sabia ler e escrever, numa época que praticamente ninguém sabia ler e escrever, e ele reconstruiu os moinhos, as serrarias, reconstruiu inclusive o castelo de Dagstuhl. E eu fui lá olhar, o cara fez um trabalho extraordinário, as portas, os entalhes na madeira, um negócio fantástico, naquela época. E esse senhor, quando eles foram pagar, eles não tinham dinheiro, os condes estavam economicamente mal, eles não tinham dinheiro para pagar ele. Então, eles pagaram ele em terras. Então, ele foi o primeiro proprietário de terras não nobres naquela região. E ele começou a ver as injustiças e começou a defender os pobres coitados, né? E, inclusive, ele levou uma contestação, ele fez um arrazoado de todas as arbitrariedades que estavam ocorrendo, fez uma contestação e levou ao judiciário regional que ficava em Frankfurt. Isso são uns 200 quilômetros de lá. E depois
esses Berman conheciam então perfeitamente o funcionamento administrativo do Sacro Império Romano e conheciam a justiça mais do que os próprios senhores. Então eles fizeram por escrito várias contestações. Eles chegaram a levar contestações ao como é que se chama? O Supremo, não é Supremo Tribunal, é a Suprema Corte do Sacro Império Romano Germânico, que ficava em Wetzlar, que é ao norte de Frankfurt, e levaram algumas contestações até Viena, à Suprema Corte do Sacro Império Romano Germânico. Então, é interessante a história desse pessoal. Só que no período de 1716 até próximo da Revolução Francesa, houve 11 rebeliões, né? E cada vez os senhores eles tinham força, né? E sempre a justiça estava do lado deles, eles conseguiam trazer o exército de Trier ou de Saarbrücken, e as pessoas, tanto homens, mulheres e crianças, apanhavam. Eles recolhiam tudo que tinha de alimentos, vinho e dinheiro que tivesse, recrutavam todos os animais, e aí os impostos estavam pagos, aqueles cobrados além da cota, né? Então a coisa era terrível. Então vejam que isso formou o caldo para a Revolução Francesa. Inclusive naquela região, no período das guerras de sucessão do rei Luís XIV, ele reivindicava essa região. Então a lei francesa era era uma lei não tão pesada, né? Então, quando terminou o período de sucessão, eles voltaram de novo para os alemães. Então eles voltaram a administrar aquelas leis que tinham feito 100 anos, um século antes. Então, isso é importante para vocês entenderem o que significou para aqueles nossos antepassados a Revolução Francesa. Então, com a Revolução Francesa, eles eram, em alemão se chamava Leibeigene, servo. Aparentemente, para quem sabe alemão, dá a entender que o cara era o dono do seu corpo. Não, o dono do seu corpo era o senhor feudal. Então eles não tinham direito nenhum. Então quando estourou a Revolução Francesa, e com esse lema da liberdade, igualdade e fraternidade, os franceses acenavam para os povos que eram muito oprimidos, inclusive os vizinhos alemães ali, que eles poderiam prestar socorro, né? E o que aconteceu na região de Saint-Wendel, no Saarland? Os servos fizeram abaixo-assinado para pertencer para a França. Então, e evidentemente que já havia uma polêmica se aquela região, por causa dos casamentos entre nobres, os franceses reivindicavam aquela região do lado esquerdo do Reno, né? Então, realmente, as tropas revolucionárias francesas ocuparam a região. Já começaram em 1792, quando foi criada a República Francesa, e em 1794, praticamente todo o lado esquerdo do Reno já estava ocupado pelos franceses, e foi oficialmente anexado em 1798, pelo Tratado de Campo Formio, me parece. Então, nessa região foram criados departamentos franceses. Então, o departamento do Moselle do Reno, que era o Hunsrück, né? O departamento do Saar, que era o Saarland, o departamento de Montoner, que era Pfalz, e aquela região de Rheinhessen. Então, Montoner em alemão, Donnersberg. Então, era um departamento. E o departamento do Ruhr, que é mais ao norte, né? Pegar a parte da Westfália, e em parte o departamento de Mosel, o departamento do Mosela, porque Thelay, por exemplo, e Tholey, de onde veio inclusive o antigo arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer, esse pessoal veio, de lá veio muita gente para o Rio Grande do Sul. Então, eles já pertenciam antes para a França. Depois é que houve, nas negociações com a Prússia, depois do fim do Napoleão, é que
essas cidades voltaram de novo para a Alemanha. Então aqui tem inclusive o lado esquerdo, um mapinha do lado esquerdo do Reno, com os departamentos, né, criados pelos franceses, né. Bom, o que aconteceu com a ocupação francesa? Então, todos os servos que tinham pequenas glebas, eles passaram a ser proprietários das suas glebas. Pela primeira vez na história, os alemães, os camponeses, passaram a ser proprietários de terras. Então, em função disso, inclusive, essa região, ainda hoje, é a região onde tem maior número de minifúndios na Alemanha. E por isso que veio tanta gente de lá, porque eles já estavam um pouco acostumados com o minifúndio e eles se adaptaram rapidamente aqui. Claro que as áreas aqui eram muitíssimo maiores, porque lá eles tinham 4, 5 hectares, não mais do que isso. E tinha as áreas de uso comum, então onde eles botavam áreas de pastagem, áreas de floresta, onde eles buscavam materiais que eles precisavam, né? Mas mais importante que todas as pessoas pobres se tornaram livres, porque antes eles não eram. A diferença para escravo, disse um escritor ali, era que eles tinham terra para plantar. Essa era a única diferença para escravo. Então esses eram os nossos antepassados camponeses, né? Então, assim, a Revolução Francesa, eles passam a adquirir direitos universais de cidadão. Então esse é um momento alto da história do mundo ocidental, com a Revolução Francesa. Os senhores perderam seus privilégios. A Igreja Católica, que era a maior proprietária de terras da Europa, teve seus bens leiloados pelo Estado francês na região. Ficou claramente definida a separação entre Igreja e Estado, porque até ali se misturava tudo, né? Foi instituída a obrigatoriedade de escola básica pelo governo, pela República Francesa. Então, todas as crianças, independente da sua origem, tinham que 6 anos na escola. Os camponeses foram incentivados a introduzir culturas, né, como alfafa, trevo, nabos, que melhoravam a qualidade dos solos compactos da Alemanha, né, pela acumulação de nitrogênio. Que mais? Foi iniciada uma grande campanha de combate à mortalidade infantil, com a vacinação em massa das crianças contra doenças epidemiológicas, como varíola, sarampo, coqueluche. Então, os meus antepassados que viveram nessa época, escrevo isso no livro dos Kuhn, a geração anterior à Revolução Francesa, o Kuhn, meu antepassado, teve 14 filhos e 3 chegaram à idade adulta. A geração seguinte, depois da ocupação francesa, o Kuhn, que levou adiante a linhagem, ele teve 9 filhos e apenas 2 crianças faleceram pequenas. Os outros todos deixaram descendentes. Então, vejam só a diferença, né? Em 1807, aí já com as conquistas napoleônicas do lado direito do Reno, então a pressão dos servos pela conquista de liberdade e direitos proclamados pela Revolução Francesa fez com que os senhores negociassem. Então eles davam liberdade aos servos camponeses, contanto que esses lhes cedessem parte de suas terras que cultivavam, entre 30% e 50%, e com proposta de venda do restante. Exceção, nós já falamos, os pomeranos, os prússios, onde o feudalismo caiu bem mais tarde, né? Então, o próximo passo agora, essa é a República Francesa, essa em cores mais fortes, né? Aqui são áreas que o Napoleão também conquistou depois. Isso é um mapa do Império Francês de 1812. As guerras napoleônicas. Em 1799 termina o período revolucionário francês, quando o general Napoleão ocupa o poder. E aí começa outra desgraça para os alemães, que são as guerras napoleônicas.
que arrasaram a Alemanha, né? Então, que isso já é em grande parte um dos motivos porque os alemães emigravam, né? E os alemães passaram a ter que se alistar no exército francês, lutar nas guerras, além do mais contribuir com pesados impostos, sustentavam as guerras. Eles, inclusive os franceses confiscavam carroças e cavalos para transportar tropas, então o negócio não era fácil. E mesmo com a derrota do Napoleão, quando a Alemanha já estava arrasada, em 1814, surge logo em seguida o biênio da fome, 1816 e 17, onde 2 anos, onde o inverno durou 6 meses. Então, mesmo que não nevasse, mas as terras estavam congeladas, eles não tinham como plantar. E quando eles plantaram, jogaram a sua semente na terra, no meio da primavera veio outra nevasca e destruiu tudo que eles tinham plantado, e aí eles não tinham mais semente. Então, tudo isso aí são motivos que chamam a imigração para a América, né? Bom, depois da queda do Napoleão, a reviravolta conservadora no Congresso de Viena. No Congresso de Viena se reuniram os senhores que tinham ganhado a guerra, né? Então, basicamente, quem comandava ali era a Áustria, com o seu ministro plenipotenciário, que era o Metternich, o rei da Prússia e o czar da Rússia. O interessante é o seguinte, esse poder conservador era a Áustria, que era ligada à Igreja Católica, a Prússia, a Igreja Protestante, e a Rússia, a Igreja Ortodoxa. Então esses 3 formaram a Santa Aliança. Formaram a Santa Aliança, que era para evitar qualquer possibilidade em qualquer país acontecesse o que tinha acontecido na França, uma revolução liberal que constituísse uma nova Constituição, porque na verdade esses senhores eles tinham o poder absoluto. O poder sou eu, né? Não era a Constituição, né? Então o Metternich ele tentou de todas as formas reconstituir o antigo status quo. Então, eu falei antes que houve um momento no Sacro Império Romano Germânico onde tinha 700 territórios autônomos. Todos eram territórios de nobres, da nobreza. Então, ali eles tentaram, pelo menos, ou indenizar os nobres mais importantes, né, como territórios, né. Então, o território de fala alemã, os territórios de fala alemã, eles foram divididos no primeiro momento em 39 estados autônomos. Os 2 mais importantes eram a Áustria e a Prússia, eles que davam as cartas, né. Inclusive eles criaram um parlamento em Frankfurt. Esse parlamento ficava discutindo dias e dias e dias e não dava em nada, porque só se a Áustria e a Prússia concordassem era implementada a medida que o parlamento tinha tomado. E o que mais? Bom, os nobres tentaram, nas suas regiões, recuperar de novo as terras que os pequenos agricultores tinham ganhado o direito de serem proprietários com a Revolução Francesa. Como isso não era fácil, né? Porque era muita gente, né? Eles começaram a tomar conta das áreas de uso comum, as florestas, as áreas de pastagem. E isso deu um prejuízo enorme para aqueles pequenos agricultores, né? Porque dali eles perdiam as pastagens para o gado, eles perdiam a floresta onde eles tiravam madeira, onde eles tiravam areia, onde eles tiravam pedras para a construção das suas casas, onde eles tiravam palha para o inverno, né? Então tudo isso aí criou um problema, né? E eles incentivaram os pequenos a vender suas glebas e prometiam emprego nas suas grandes áreas, né?
o que aconteceu? Então, muita gente que pôde resistiu a isso aí. Mas alguns estavam numa situação muito complicada, né? Porque se a República Francesa tinha criado a vacina contra as doenças epidemiológicas e, portanto, não morria mais tanta gente, mas isso criou uma superpopulação em 2 gerações. E no campo, as terras estavam tão divididas, não tinha mais como. Então, foi criada uma lei que no alemão é conhecido como Anerbenrecht. Era o direito de herança, né? Então, o filho primogênito é que passava a ser o proprietário da terra. E os outros tinham que ou estudar um ofício, tinham que ser artesãos, né? Ou então achar alguma forma, ou então ir trabalhar na terra das grandes glebas dos antigos nobres que agora viraram capitalistas, né? Então, esses nobres, criaram uma armadilha para os pequenos agricultores, porque eles diziam, não, mas vocês não precisam se preocupar nesses terrenos aí que não dá mais nada, porque não tinha os modernos fertilizantes que tem hoje. Vocês vão trabalhar conosco, vocês não precisam nem se preocupar com nada, vocês têm um salário de vocês. Só que daí, bem cedo, eles se deram conta que era com a sazonalidade do plantio e colheitas, eles só tinham serviço nessa época, né? E no resto eles ficavam ao Deus dará. Então, e na medida que se criou um exército de mão de obra reserva no campo, era muita gente que queria trabalhar, que eram os diaristas, que eles chamavam. Se for olhar nas listas do Hillebrand, da chegada em São Leopoldo, tem muitos que se declaram agricultores, mas na verdade eles já não tinham mais terra, eles eram diaristas. E a coisa chegou num ponto tal, porque os que estavam desempregados faziam pressão para trabalhar. Então o que os senhores faziam? Eles diminuíam o salário e aumentavam a jornada. Então os caras viraram escravos de novo. E se deram conta de que, na verdade, esse novo sistema que era o capitalista era pior do que o feudal, que era mais cruel ainda, né? Eles não tinham saída. Então, esse foi um dos grandes motivos da imigração, deles emigrarem e ir para a América, vir para o Brasil, né? Bom, ainda nesse período pós-Napoleão, com a divisão do mapa da Europa, né? Então, algumas regiões de onde veio muita gente aqui para o Rio Grande do Sul, por exemplo, Birkenfeld, a Prússia, que era um dos grandes, eles tomaram algumas medidas que se tomava na época do feudalismo. Por exemplo, eles pegaram o território de Birkenfeld, com 20 mil habitantes dessa região, e cederam para Oldenburg, para indenizar o conde de Oldenburg pela ajuda que ele tinha dado nas guerras contra Napoleão. Mas o que os moradores de Birkenfeld tinham a ver com Oldenburg, que ficava no norte da Alemanha, que eles nem sequer conheciam? Perto de Dresden? Não. Bem no norte da Alemanha. E outra era a região de St. Wendel, também uma região, St. Wendel, com um território ao norte, que foi cedido para o duque da Saxônia, Coburg-Saalfeld. Então, também em retribuição pelo apoio militar contra as tropas de Napoleão. Então, aquele povo literalmente foi vendido no Congresso de Viena. Só que o pessoal de St. Wendel, a Prússia comprou a região de volta em 1834 por 2,1 milhões de thaler. Mas assim, vamos examinar um pouquinho a região de onde veio mais gente, vieram mais imigrantes alemães. Por exemplo, a região de Mainz, que é arredores, passou a constituir a província de Rheinhessen. Então foi cedida para o Grão-Duque de Hessen.
A histórica região de Pfalz, Palatinado, então incluindo o antigo Kurpfalz, essa era a denominação antes da Revolução Francesa, passou a pertencer para o reino da Baviera. Então, inclusive, era um território descontínuo, ele não se liga diretamente, não tem fronteira com a Baviera antiga, né? Então, muita gente que está anotada em São Leopoldo como tendo vindo da Baviera, na verdade, veio de Pfalz, do Palatinado. Então, o interessante é o seguinte, foi criado todo esse mapa, novo mapa da Europa, mas que atendia os antigos nobres. O povo pobre continuava na miséria, a economia continuava arrasada e ninguém dava bola para isso. Os grandes estavam preocupados com eles, né? Então, era uma situação muito difícil, né, para os pequenos, os artesãos, os camponeses, né? E outra coisa interessante, nós chamamos todos esses que são do que veio a ser o Império Alemão, o mesmo da Áustria, ou mesmo os alemães que foram para o Volga, para os Sudetos, na região onde hoje é a Romênia, a Iugoslávia, todos esses nós chamamos genericamente alemães, né? Inclusive o Wunsch, que é um dos nossos grandes historiadores aqui do Rio Grande do Sul, ele fala da imigração alemã, chamando todos eles de alemães, né? Então, só para deixar claro essa definição aí. Mas o que unia? Na verdade, cada um desses pequenos países ou estados autônomos tinha uma política diferente para a imigração. A Prússia dificultava de todas as formas, eles não queriam deixar ninguém sair. Então, eles chamavam as pessoas e davam um verdadeiro sermão contra a imigração, e se o cara quisesse mesmo assim, ele tinha que preencher tanta documentação que às vezes não conseguia, né? Então, isso era a política da Prússia. A Áustria considerava um crime de desconfiança contra o Estado se alguém quisesse emigrar, nesse primeiro momento, né? Então, o que unia os alemães que vieram para cá? Então, vejo que nessa época, a maioria dos alemães que vieram eram do Hesse ou mais do norte da Alemanha, onde havia uma política um pouco mais liberal, né? O que unia os alemães de todos esses territórios era unicamente o idioma, não era a nacionalidade, era o idioma só. E mesmo assim tinha grandes diferenças por causa dos dialetos, né? Então esse é um mapa da Federação Alemã. Então vocês veem aqui a Baviera aqui num verdezinho claro, esse azulão aqui é a Prússia, esse marrom aqui é o Império Austríaco. Então praticamente todos os outros são territórios pequenos. Hannover era um pouquinho maior, Württemberg, Baden, Hesse, existiam 4 Hesse, a Saxônia. Então essa era a Confederação Alemã, que depois, com exceção da Áustria e algum outro território, formaram, depois em 1871, o Império Alemão. Então, como nós tínhamos falado dos agricultores que perderam suas terras, o interessante é observar que entre 1800 e 1850, a população rural da Europa chegava a 60%. Então ela tem um peso muito grande. Então eu já tinha falado que muitos dos nossos imigrantes eram agricultores e tinham sido diaristas e tinham vivido momentos onde eles trabalhavam o dia inteiro apenas pela alimentação do dia. Bom, esse então era um dos grandes motivos do pessoal vir para cá. Bom, outra coisa era a Prússia, o militarismo da Prússia e a Revolução de 1848. Então as autoridades da Prússia estavam mais preocupadas em conquistar o território da Polônia, da Saxônia, para formar um grande país,
e se preocupava um pouco com os seus cidadãos. Os cidadãos eram lembrados quando as famílias tinham que dar os filhos para ir para a guerra, né? Então muita gente também ia embora para escapar de morrer na guerra. E o serviço militar alemão, o normal era 3 anos, se houvesse guerra, até que fosse declarada a paz. Então era completamente diferente do que nós entendemos hoje. 25 anos depois da primeira leva. Sim, isso aqui então, já... Então teve hiatos, assim, teve momentos de... Sim. Ou não foi contínuo, assim. No Brasil, porque em 1830, o Império, o Congresso, os parlamentares resolveram proibir o Dom Pedro de gastar com imigração, né? Então isso, depois veio a Revolução dos Farrapos, né? Então era complicado vir gente para o Rio Grande do Sul. Então o segundo período ele começa em 1845, então muito pouca gente veio nesse meio aqui. Em 1846, então depois nós vamos entrar um pouco mais por que aumentou muito nessa época a imigração da Alemanha, né? Mas Décio, ali, naquela época, porque isso não é um movimento de um lado para o outro, isso é de um lado com a aquiescência do outro. Sim. Nessa época já o Brasil já tinha, o Império Brasileiro já tinha mostrado simpatia ou preferências, ou que eles viessem para o Brasil? Eles poderiam ir para qualquer lugar do mundo? Sim. Porque não foi um movimento só deles saírem de lá. Alguém mostrou isso. Houve muitas ondas, né? Então, o pessoal que tinha vindo nas primeiras levas, quando eles escreviam cartas para os seus amigos, os seus conhecidos na Alemanha, de que eles que não faltava comida, que era o que mais faltava lá, era uma loucura, né? O pessoal queria vir embora, né? Mas isso só que, a partir da primeira leva, né? A partir das primeiras levas. E como é que quando o cara escrevia que tinha 100 galinhas, que tinha 50 porcos, que tinha 20 cabeças de gado, é tudo que eles não tinham lá, né? Que eles tinham terra para plantar e colhiam à vontade, isso era que nem rastilho de pólvora, só que lá o negócio era um pouco complicado para sair de lá. Muita gente até vendia a lenha que tinha na sua terra para poder ter a passagem, para pagar a passagem para cá. Depois nós vamos ver que no segundo período a Prússia faz de tudo para se livrar da chaga social, né? Então aqui no caso a Prússia, então o poder absolutista sufocava o povo. Então aconteceu a Revolução de 1848, baseado no que tinha acontecido na Revolução Francesa, quando se criou uma Constituição liberal da República Francesa. Então se uniram trabalhadores, intelectuais e burgueses, se unem contra o absolutismo, porque o imperador da Prússia, o poder era dele, não tinha Constituição. Então o parlamento, foi constituído um parlamento, inclusive em Frankfurt, então lá na igreja de São Paulo, na Paulskirche, esse parlamento aprovou uma Constituição liberal. E os revolucionários, quem é que vai ser o imperador? Nós vamos dar o trono para o imperador Guilherme IV, né? Mas ele tem que seguir essa Constituição. E para surpresa, o imperador, esse Guilherme IV, não aceitou o poder. Então, o que deixou os revolucionários atônitos, né? E os conservadores conseguiram se rearticular e foi a derrota da Revolução de 1848, né? E começou a perseguição. Então vocês vejam que haviam trabalhadores, intelectuais, burgueses, e todas as lideranças foram perseguidas, muita gente foi perseguida. Então isso fez com que houvesse uma emigração de todas as classes sociais, tanto para fugir da perseguição, como para fugir do serviço militar, como vir em busca de mais liberdade.
Edécia, aí apareceu o Karl Marx, né? Nessa época aí. Sim, foi nessa época, né? Manifesto Comunista? Não, a Revolução de 48 não tem nada a ver com o Manifesto Comunista. Não tem. 2 anos antes, foi? Não tem, por incrível que pareça, o Marx nunca teve grande influência na Alemanha, apesar de ele ser judeu-alemão, né? Isso é verdade. Mas, então, vamos aqui aos problemas nas regiões de minifúndio, no Hunsrück, né? Então, nós já vimos a questão da perda das glebas. Então, com esse direito do primogênito ser o dono das terras, se criou um exército de sem terras. Não tem a ver com o conceito de sem terra hoje aqui no Rio Grande do Sul. Os diaristas trabalhavam nas fazendas dos capitalistas do campo. Muitos iam estudar um ofício e os artesãos eram valorizados. O cara que era alfaiate, pedreiro, carpinteiro, sapateiro, tecelão, tudo, os ferreiros, tudo isso era muito valorizado. Quem tivesse um ofício, ele estava com a vida resolvida. Só que veio depois uma outra coisa, que era a Revolução Industrial, e que acabou com o bem-estar desses artesãos, né? Então, muita gente procurava trabalho nas fábricas, já na região do Ruhr, mais ao norte. As siderúrgicas do Hunsrück, né? Havia no Hunsrück milhares de pequenas siderúrgicas, porque ali havia minério de ferro. Então, que algumas eram quase que pequenos ferreiros, né? Mas todos eles davam emprego, né? Só que chegou um momento onde eles tinham queimado toda a lenha que havia, não havia mais carvão vegetal. Então isso fez com que eles tivessem que fechar. E ao mesmo tempo em Ida Oberstein, onde tem as pedras semipreciosas, era tanta gente trabalhando nisso que terminou a matéria-prima. Depois, inclusive, as nossas pedras preciosas aqui da região do Salto do Jacuí, Soledade, vão para essa região, muita coisa. Então, o que aconteceu? Muitas siderúrgicas se deslocaram para o sul, para o Saarland, onde havia carvão de pedra. Então, muitos dos pequenos agricultores do Saarland, que tinham pouca terra, eles deixavam, então, alguns membros da família trabalhando a terra, e o cabeça da família, e às vezes mais algum filho, iam trabalhar nas minas de carvão. Iam com as carroças, com os cavalos transportar carvão, outros iam cavocar carvão mesmo, né? Só que assim, na medida que tinha muita gente querendo emprego, evidentemente que os donos das minas de carvão aumentavam a jornada. Tinha gente que trabalhava 12, 15 horas e diminuíam os salários. Então, muita gente que veio ali do Saarland, se vocês forem ver a fundo, tinham trabalhado nas minas de carvão. A Revolução Industrial. Então, vejo que a Revolução Industrial foi outro dos grandes fatores que tocou o pessoal de lá para fora. Em primeiro lugar, esses ex-camponeses, os diaristas, ex-artesãos, os artesãos eles podiam ser excelentes artesãos, mas eles chegavam numa fábrica, era mão de obra não especializada. E aí o dono da fábrica se aproveitava, não, você não sabe fazer nada, então o salário vai ser muito baixo. Então, para eles tentar se sustentar, eles chegavam a trabalhar 15, 16 horas por dia, né? As mulheres trabalhavam, as crianças trabalhavam. Houve um certo momento, então as linhas de produção acabaram com os artesãos. Eu uso sempre um exemplo que em alemão se chama de Strumpfweber. É o cara fabricante de meias. Vocês imaginem um fabricante de meias manual. Quantos pares de meias ele poderia fazer manualmente em uma semana? As linhas de produção das fábricas faziam milhares. Então eles não tinham mais como sobreviver. Não tinham.
E aí era uma coisa em cadeia. Se ninguém mais tinha dinheiro, também o cara que era construtor, que era carpinteiro, marceneiro, pedreiro, também não construía mais. Então o negócio era em cadeia. Primeiro as fábricas, elas... Desculpa interromper, mas me chamaram para sair, mas ele segue aqui. Desculpa. Prazer. Então as fábricas inicialmente elas estavam junto aos cursos dos rios, né, que era a força motriz. Então era no interior. Só que no momento que surgiu a máquina a vapor, as fábricas começaram a se instalar nas grandes cidades, e principalmente nas grandes cidades do Vale do Ruhr, né? Então as pessoas que eram do campo tinham que migrar para as cidades. E a situação era a pior possível. Eles moravam em porões escuros, imundos, onde não tinha luz, não tinha rede de água, não tinha rede de esgoto. Então isso aliado à fumaça das fábricas, né? Então começaram a vir as epidemias de cólera, de tifo, tuberculose. E a pressão do exército de mão de obra reserva aumentava cada vez mais, ia aumentando as jornadas e diminuindo os salários. Não existiam direitos trabalhistas, não tinha nem como reclamar para o Papa. Então esse sistema perverso é um dos grandes impulsores dos alemães que foram para a América. Vamos ver mais um último grande bloco, né, que foi o responsável, principalmente os alemães que eram do campo, as secas cíclicas e o clima extremo. Então essa foi a principal causa de imigração de camponeses e pequenos artesãos. Nós já tínhamos visto o biênio da fome de 1816 e 17. O inverno de 1842-43 talvez foi um dos mais rigorosos. Muitos de vocês devem ter visto já o filme do Reitz, de Andere Heimat, A Outra Pátria, onde o Reitz, que é o cineasta que fez esse filme, ele trabalha muito bem essa questão. No inverno, inclusive, morre uma criança, e eles vão ao cemitério enterrar a criança, e não tinha como fazer um buraco, porque o solo estava absolutamente congelado. Até 1 metro abaixo do solo estava tudo congelado. Então foi um inverno que durou de meados de setembro até meados de maio. Era tão longo que eles não tinham essa previsão, né? Então o que aconteceu? Eles tiveram que, em primeiro lugar, carnear os animais magros que estavam nos estábulos para não morrer de fome, e tiveram que consumir as sementes que eles tinham guardado para plantar. Então significa que depois de consumidos os animais e as sementes, não tinha mais perspectiva nenhuma para eles. A única saída era emigrar. Então isso em 1842 e 43. Obrigado. Mas nessa época, na década de 1840 a 50, houve 6 anos de seca. Quer dizer, as colheitas malogradas, inclusive com as secas, havia pouca água potável. Inclusive eu li uma coisa interessante, que Paris, que era na época a cidade mais bem abastecida da água da época na Europa, o governo francês fez um decreto dizendo que os cidadãos de Paris só poderiam tomar no máximo 2 banhos por ano. Continua até hoje. Até hoje os franceses continuam um pouco viciados nisso. Gerou uma cultura. Nem viu. Aprimorar o perfume. E mais, no ano de 1846, que foi o primeiro ano da segunda fase da imigração no Rio Grande do Sul, foi um ano terrível na Europa, porque
as plantações de batata foram atacadas por uma praga que destruiu 75% das plantações, e batata era o principal alimento dos alemães. Então, nesse ano, morreu 1 milhão de pessoas de fome na Europa. 1846. Em muitas regiões, 50% da população alemã dependia de ajuda pública. 1846. Dependia do que pública? De ajuda pública. Então, havia milhões e milhões de pessoas que não tinham mais perspectiva econômica nenhuma, e se criou um problema social. E a Prússia, que eu falei, que dificultava a saída dos seus súditos de todas as formas, começou a incentivar o pessoal para ir embora, para se livrar do problema social, né? Então, quem veio no período de 1846 acho que até 1870 mais ou menos, e se vocês forem olhar o passaporte, vão encontrar o seguinte, dizia assim: o dono do passaporte declarou estar de posse de 200 thaler. Isso era o dinheiro alemão da época. 200 thaler era exatamente o dinheiro que a Prússia dava para pagar a passagem para o pessoal ir embora. Inclusive no passaporte do Schauer de Slak, ele declarou que estava de posse de 200 thaler. E só de ida. E só viagem de ida. Eles tinham que abrir mão da cidadania, eles tinham que assinar isso, porque se dessem mal, eles não tinham como voltar. Se eles voltassem, eles voltavam como marginais. Eram considerados marginais. E o que dá isso, comparando esses 200 thaler hoje? Eu já tentei descobrir, mas não consigo fazer uma avaliação exata disso, porque dinheiro é um negócio meio complicado. Então, o resultado, imigração em massa, só para dar alguns dados, diz o Wunsch que para o Brasil tiveram, até de 1824 até 1976, teriam vindo 310 mil alemães para o Brasil. De 24 a 76. 1976. 1976. Ah, 1900. Que foi o período em que o Wunsch publicou os primeiros trabalhos importantes sobre... Ele encerrou o trabalho. Então, até nessa época, ele calculou que teriam vindo 310 mil. Esse é um número polêmico. Tem gente que diz que não veio tanto, mas tem outros também que dizem, não, muita gente veio e não passou, evidentemente, por Porto Alegre. Houve um certo momento que o pessoal ia, por exemplo, direto para Ijuí, por exemplo. Então, quem é que tem o controle disso? Tem, depois de algum tempo, eles fazem o levantamento dos alemães que tinham terra lá, que trabalhavam lá, mas muitos já tinham migrado para outras regiões, talvez alguns já tivessem ido para Porto Novo. Então, é difícil de tu ter um número exato. Isso ninguém tem. Bom, em compensação, para os Estados Unidos foram aproximadamente 6 milhões. É o grupo étnico maior dos Estados Unidos. Né? Não é só alemães daí, né? Só alemães. Sim, tem muita gente. Mas ao todo, se calcula que emigraram 10 milhões de alemães. Porque tem gente que, em alguns momentos, antes de vir para o Brasil, muita gente, houve uma seca, nessa seca de 1817, 16, 17, muita gente foi para a Polônia, foi para a Rússia. E depois do fim da Segunda Guerra Mundial, todos eles foram expulsos de novo. E eu, quando estive na Alemanha a última vez, eu conversei com uma senhora de 90 anos, e ela me disse, tu não imagina o que foi isso. Porque a Alemanha totalmente destruída, eles não tinham comida para si. Um cara me disse, até hoje eu não consigo jogar pão velho fora, porque nós comíamos pão que tinha 3 semanas, estava duro que nem uma pedra, mas era a única coisa que a gente tinha que comer. E, além dessa situação toda, foram expulsos da região da Alsácia, da Tchecoslováquia, nós falamos dos boêmios antes, no início lá, da Polônia, da Rússia, de diversas regiões, foram expulsos
12 milhões e 300 mil alemães, que tinham 48 horas para pegar a trouxinha e ir embora e voltar para a Alemanha. Ou até alguns vieram direto para o Brasil, né, nessa época, mas não foram muitos. Então imagine a situação. Então com isso eu termino a minha palestra e abrimos para perguntas. Só mesmo, posso só um parênteses? Sim, já começamos pelas perguntas. Há 6 milhões para os Estados Unidos. Eu não sei, por um pouco o idioma oficial dos Estados Unidos seria alemão, né? Isso foi, vocês sabem dessa? Isso é uma polêmica ali, que na verdade alguns dizem que isso era uma lei que ia ser aprovada no Congresso, mas parece que não chegou a tanto. Mas se discutia de fato, porque era muita gente de origem alemã. Só que lá nos Estados Unidos, rapidamente, o pessoal perdeu, não foi como nas nossas colônias que se manteve a língua, rapidamente eles perderam. Por um lado, por o inglês ser muito mais parecido com o alemão, né, do que uma língua latina, né? E por outro lado, as autoridades faziam de tudo para tentar com que eles esquecessem o alemão. Inclusive, em muitos lugares, em muitas épocas nos Estados Unidos, os nomes foram traduzidos para o inglês. Então, o Miller com Gutremar virava Miller com I, o Stein virava o Stone, e coisas do tipo, né? A gente esteve no Museu da Imigração em Hamburg, há 2 anos atrás. Wallenstadt. Wallenstadt. Um bairro lá de Hamburg. Esse museu traz, hoje em dia tu tens todos os registros de todas as pessoas que saíram pelo porto de Hamburg durante 100 anos ou mais. Então esse dado de 210 mil é só juntar com o porto de Bremen que tu vai chegar mais ou menos perto da... Aí tem a Fuerza, diz que nesse período que nós falamos de imigração, saíram da Europa. Isso significa que não só da Alemanha, 57 milhões de pessoas que emigraram todos esses países da Europa. E é evidente que o maior contingente desse pessoal foi para os Estados Unidos. Né? Tanto assim que no museu sobre o Brasil digamos, a última portinhola que tu entra lá, então tem algumas coisas sobre o Brasil, onde fala dos mosquitos que quase demoraram o cara que foi morar em Blumenau, né, que fala milhões de mosquitos atacaram o cara. Então tem uma foto lá e uns escritos sobre esse número de 56 milhões, isso é da onde esses dados? O museu tem esses dados como da Europa toda que emigraram para fora da Europa. E o pessoal para os Estados Unidos era a imigração, o setor de imigração nos Estados Unidos é extremamente severo. Eles passavam por várias triagens e uma das coisas primeiras que tinha que fazer, se não era escolha, era a troca do nome. Era passar para o inglês o sobrenome. Eu hoje tenho um engenheiro morando na Alemanha que trabalha na Steinway & Sons, né, a fábrica de pianos, cujo antecessor era o Steinway, que tinha uma fábrica de pianos na Alemanha, foi para os Estados Unidos, se deu super bem lá, criou a Steinway & Sons, e um filho voltou e abriu novamente na Alemanha uma Steinway & Sons, que hoje é a grande fábrica de pianos de cauda do mundo. Tá? Mas só para ver que eles eram, e a grande maioria que foi para lá, quase ninguém foi como colono, todo mundo foi para as fábricas. O que também... a mão de obra para os Estados Unidos tinha que ser mais especializada, muitos até que queriam ir para os Estados Unidos acabaram vindo para o Brasil porque não tinham a especialização exigida. Porque eram mandados embora até. Não era nascer. Isso não quer dizer que não viessem alguns bons profissionais para o Brasil. Exatamente, né? Mas foi muito, né? Já na Primeira Guerra Mundial, esses alemães foram literalmente perseguidos nos Estados Unidos.
o que aconteceu aqui na Segunda Guerra Mundial, em relação à perseguição aos descendentes alemães, de uma forma muito mais forte, aconteceu já na Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos. Né? E esse pessoal se deu muito bem lá, a maioria, né, que entravam recebendo salário, coisa que eles na Alemanha estavam lá atirados de um canto ao outro. Né? E a grande maioria, em pouco tempo, não queria mais saber muito da Alemanha, o inglês já estava dominando. Né? Lógico que eles se organizaram também por muito tempo em comunidades germânicas, em clubes alemães, né? Mas as gerações seguintes, aquilo já, inclusive também pela perseguição durante a Primeira Guerra Mundial, isso já se desfez de uma forma muito rápida. Os alemães não ficaram tão isolados, apesar de terem colônias fortes, por exemplo, na Pensilvânia era muito forte. Inclusive tem uma história pitoresca de um português que foi para uma colônia alemã na Pensilvânia, né? Como era a moda mudar de nome, né? Então esse português, que era um Souza, ele ficou pensando, mas que nome que eu vou adotar? Ele estava no meio da colônia alemã, né? Então ele resolveu, olhou um nome parecido, Soares, Schwartz. Aí ele adotou o sobrenome Schwartz, né? Daqui a pouco chegaram os americanos e traduziram o nome Schwartz para Black. Então o Souza virou Black. Agora imagina os parentes dele de Portugal, digamos 100 ou 200 anos depois, vão lá para os Estados Unidos procurar os parentes. De que forma eles vão achar esse cara? Tem uns detalhes também, primeiro que havia uma espécie de quarentena, né? Eles não entravam direto nos Estados Unidos, eles tinham primeiro estar isolados numa ilha, onde eles passavam um determinado tempo para se higienizar, tipo assim, ver se não havia doenças que estavam sendo trazidas juntas, né? Daí eles podiam entrar. Existia no Rio também, na Praia da Armação. Isso, alguns fugiram. E teve uma diferenciação, pode me corrigir, a gente ficou 7 horas dentro daquele museu, foi sensacional, de que para os Estados Unidos a maioria pagava a sua passagem, né? Então eles tinham interesse em tratar, conseguiam pagar a sua passagem. E aqui os nossos, a maioria veio de graça, porque era o Império que estava convidando e estava pagando essa passagem para fazer a fundação nos primeiros tempos, né? Então, os meus, por exemplo, assim, eles vinham daí nos porões. Aqueles que tiveram chance de pagar um pouco que fosse pela sua passagem, de repente conseguiam ter um outro compartimento. Mas a gente conheceu lá nesse museu uma recriação desses porões onde eles viajavam. Tinha nichos minúsculos, assim, para alemães enormes dormirem, e era todo mundo junto, baldes para botar os excrementos, vômitos, porque fedia aquilo, né? Queimavam coisas para aquecer o ambiente. E tinha, parece 1 hora por dia, eles podiam sair ao invés para pegar um sol, uma coisa assim. Foi... Quanto tempo de viagem? Bom, para cá era 3 meses, né? As primeiras viagens eram 3 meses, depois com os navios a vapor, então... Quando entrou a Hamburg Süd, aí... Nós teve uma exposição no Memorial do Rio Grande do Sul, não faz muito, da Hamburg Süd, que falou disso, da relação, né, que foi criada de intercâmbio com o Brasil já, então não me lembro os maiores detalhes, mas tinha uns terminais onde se podia colocar os nomes de família e diziam, vinha a lista da imigração e a época, ano em que esse imigrante teria saído e de onde. O bom desse museu é que eles começaram a catalogar todos os nomes que saíram pelo Porto de Hamburg. E quando nós estivemos lá, o meu ano passado saiu em 1552, eles não tinham chegado até ele ainda. 1852. Eles estavam em 1874, se não me engano. E estavam vindo para trás. Porque as primeiras levas de imigrantes, como a coisa mais para o sul da Alemanha era mais complicada, então, e as cidades livres como Bremen e Hamburg, Lübeck, eles facilitavam mais as coisas, inclusive eles reconheciam o von Schäfer como representante do governo brasileiro. Então, tanto que o von Schäfer se estabeleceu em Hamburg, e dali ele ele arrecadava os militares e agricultores, né?
Então, se vê que nesse primeiro tempo, dessa região mais do norte da Alemanha, é que veio mais gente, porque facilitava as coisas. A Prússia era complicado, tinha alguns desses pequenos estados autônomos alemães que não deixavam ninguém sair. A Áustria, vocês podem ver que nas primeiras levas de imigrantes não veio nenhum austríaco, ou se veio assim, fugido. Então isso explica um pouco também porque que já 1845, 46, na segunda fase do Rio Grande do Sul, muita gente começa a sair, não mais de Bremen e Hamburg, mas de Antuérpia. Alguns iam até a França, até Dunkerque, saíam de Dunkerque, Amsterdã, né? Então, talvez até nesses portos de Antuérpia, de Amsterdã, eles tenham mais dados do que, não sei se Bremen e Hamburgo foi conservado tudo. Bremen também está na mesma situação. Meio ano depois, um parente meu foi lá para o museu, já constavam todos os dados. Eu tenho até uma cópia lá em casa do Johann Friedrich, saiu no dia tal, com a fulana de tal, com os filhos tais no navio tal e foi para o lugar tal. Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, consta tudo, né? Na minha última viagem eu visitei, eu já tinha marcado daqui por e-mail, eu já tinha marcado 11 encontros com genealogistas e historiadores. E eles têm assim muito interesse, porque tem muitos dados que eles mesmo não têm lá. A saída, ela tinha gente que saía sem licença do governo, então eles entravam pela França e saíam por Antuérpia, né? Então, assim, eles têm muita deficiência das listas. Inclusive, eu estive em Rasport, onde vieram os Kuhn, eles tinham 42 emigrantes que teriam saído de Rasport. Eu, buscando dados daqui, pesquisando, principalmente a região de São José do Hortêncio, Picada Café, essa região, eu tenho hoje 97 famílias que saíram de Rasport, que eles tinham 42. E eu mandei a minha lista para eles, eles ficaram muito gratos, né? Porque, então, esse intercâmbio para eles interessa muito, né? Porque nós temos dados, porque alguns não se sabe como que chegaram aqui, não estão nem nas listas do Hillebrand, nem aqui no Arquivo Histórico de Porto Alegre, mas eles estão aí, eles apareceram. Então, como que eles chegaram, muita gente não sabe, mas a gente sabe hoje que vieram de tal lugar.